conectado ao Irã, Hobsbawm e Edward Said. Eric Hobsbawm, é um historiador materialista inglês. Edward Said é um crítico literário e cultural palestino, mas que morou muito tempo, se radicou nos Estados Unidos, também tendo estudado no Egito, no Cairo. Por que estudar esses autores? Para compreender esse contexto do ataque dos Estados Unidos ao Irã, é importante a gente ter uma análise histórica também, né? Afinal de contas, isso não é um episódio isolado. E como nós vamos ver no final desse vídeo, isso não é nenhuma novidade. O século XIX foi o século da partilha do mundo. O que acontecia naquela época? Naquela época, a industrialização já se tornava uma realidade incontornável, né? O capitalismo estava hegemônico e dominando o mundo inteiro. O primeiro país a se industrializar, o pioneiro da Revolução Industrial, foi a Inglaterra. O Reino Unido, ele, como disse, foi o primeiro, mas logo em seguida a Bélgica, a Holanda e a França também passaram por esse processo e precisavam de matérias-primas e mercados. Matérias-primas para fazer, né, construir os produtos industrializados que estavam surgindo, e os mercados. Afinal de contas, você faz um produto, você precisa vender esse produto. Já os Estados Unidos, que hoje em dia é o ator principal dessa realidade, durante o século XIX tinha expandido o seu território muito rapidamente à custa do México, né? Os Estados Unidos tomou mais da metade do território mexicano e se tornou também uma grande potência econômica no fim do século XIX e início do século XX. Passando de uma postura de isolamento para uma postura de intervenção, primeiro no Caribe e depois na Ásia, tendo interesses internacionais, assim como os países da Europa Ocidental. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos passou a ser a maior potência capitalista e militar do mundo. Nesse período do fim do século XIX, mais ou menos 1870 e poucos, até a Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918, Eric Hobsbawm denominou Era dos Impérios. Nela predominaram os interesses do capitalismo ocidental. A divisão entre potências imperialistas e as colônias ou protetorados foi acompanhada de um sistema de valores culturais, nos quais prevalecia a cultura dos países dominadores, os países que tinham e têm a população branca. Edward Said, o palestino que estudou e viveu nos Estados Unidos, observa claramente uma divisão cultural entre avançados e atrasados, europeus / norte-americanos, estadunidenses, e não europeus, brancos e povos, entre aspas, de cor, né? Segundo Said, a dominação econômica vem acompanhada da dominação cultural, que justifica, legitima as relações de poder entre os povos. Embora os analistas estejam chocados com esse bombardeio, com esse assassinato, esse atentado terrorista de Estado que o Trump fez com relação ao Irã, sob a perspectiva histórica, esse episódio do assassinato general iraniano é apenas mais um capítulo do neocolonialismo ou do imperialismo que começou naquela época, no fim do século XIX, mas que persiste até hoje. Afinal de contas, a relação de dominação capitalista está aí, né? Esses dias o Irã ainda anunciou a descoberta de 50 bilhões de barris de petróleo e está cada vez mais alinhado com a Rússia e com a China, as grandes potências da Ásia. Isso está incomodando muito os Estados Unidos. O Trump, embora seja tosco, seja um Bolsonaro com grana e armas, ele está fazendo exatamente esse papel aí de potência imperialista, inclusive não só econômica, mas também uma dominação racista e cultural. É isso aí. Até mais.